A professora fica chocada ao descobrir que mendiga negra é o motivo da recusa da menina em sentar. Na pequena cidade de Santa Luzia, em uma sala de aula iluminada pela luz suave do sol da manhã, a professora Ana entrava todos os dias com um sorriso acolhedor e o peito cheio de esperança. Ela acreditava que a educação poderia transformar vidas e se dedicava a criar um ambiente onde cada criança se sentisse segura e valorizada. Mas naquele dia, algo estava diferente. Todos notavam olhares nervosos e sussurros apressados entre os alunos. Clara, uma nova aluna de cabelos castanhos e olhos tímidos, estava no centro de uma situação inesperada. Ao ser convidada a escolher seu lugar, Clara hesitou e olhou para Marina, a única aluna negra da turma, como se cravasse uma espada invisível entre as duas. Ela simplesmente se recusou a sentar-se ao lado de Marina. O burburinho aumentou, e Ana, intrigada e preocupada, sentiu que havia algo mais por trás daquela recusa. Por que Clara, uma menina tão doce, demonstrava tanto receio? Ana decidiu agir. Durante o recreio, procurou Clara. A menina estava encostada na parede da escola, absorta. Parecia estar lutando contra suas próprias sombras. Clara, o que está acontecendo? Você pode me contar? Perguntou Ana suavemente. Um nó se formou na garganta da menina, como se cada palavra precisasse lutar para sair. É porque, começou Clara, mas hesitou. O olhar de Ana era firme, mas gentil. Então, as palavras começaram a fluir como um rio represado. Clara revelou que sua mãe sempre falava de pessoas diferentes de forma negativa e isso a fez temer Marina, mesmo sem conhecê-la. Ana sentiu um aperto no peito. Era doloroso ouvir como preconceitos passados impactavam a inocência das crianças. E se Clara estava aprisionada por um trauma que não deveria ter herança? Mas o desafio de Ana apenas começava. Em meio a essa conversa, um vento fresco parecia soprar, trazendo consigo a lembrança de tempos passados. Como se o universo conspirasse, Ana percebeu algo que a fez tremer. Marina era a filha da sua amiga de infância, Luísa, que desaparecera misteriosamente anos atrás. Como isso era possível? Marina carregava em seu sorriso uma luz que fazia Ana lembrar da infância. E ao mesmo tempo, sua ausência lhe trazia um vazio profundo. Com essa revelação, Ana se viu cercada por seus próprios fantasmas. A sala de aula que antes era um refúgio, tornara-se um campo de batalha. Agora, ela precisava não apenas ajudar Clara a enfrentar seus medos, mas também lidar com os próprios sentimentos complicados em relação a Marina. Os olhares de reprovação de alguns colegas ecoavam, enquanto as palavras de Clara ainda pairavam no ar, como um alerta sombrio. O silêncio na sala pesava, e Ana sentiu a pressão aumentar. Os segredos da infância e os preconceitos de Clara estavam entrelaçados, esperando por uma solução. Poderia Ana unir duas histórias tão distintas em um caminho de compreensão? E o que mais o passado, somado à atualidade, ainda reservaria para elas? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala tornou-se opressivo. Ana respirou fundo, tentando acalmar a mente fervilhante. Clara parecia perdida em pensamentos, e o olhar de Marina, normalmente radiante, estava agora nublado pela incerteza. Como unir essas duas realidades separadas por paredes invisíveis? Mas antes que pudesse traçar um plano, algo inesperado irrompeu através da porta da sala. A porta se abriu com um rangido alto e, para surpresa de todos, a diretora Patrícia entrou abruptamente.
seu rosto contorcido em uma expressão de urgência. Ana, temos um problema sério, anunciou a voz tremendo. Clara e Marina trocaram olhares confusos, enquanto os outros alunos se inclinavam para ouvir o que estava acontecendo. Patrícia gesticulou para Ana se aproximar. É a Luísa, ela foi encontrada. As palavras saíram numa rápida sucessão. O coração de Ana disparou. Luísa, sua amiga de infância e mãe de Marina, desaparecera há anos. Aquela notícia era um misto de esperança e temor. Mas antes que pudesse fazer perguntas, Patrícia esclareceu, seu tom se tornando pesado. Ela não está bem. Há indícios de que foi mantida em cativeiro e que Marina pode estar em perigo. O murmúrio na sala cresceu, e um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que isso significava? A sala estava mergulhada numa incerteza quase palpável. Precisamos agir rápido, disse Patrícia. Eu vou chamar a polícia e você, Ana, fique de olho em Marina. Pode ser que as coisas não sejam como parecem. As palavras da diretora ecoaram na mente de Ana. O que ela queria dizer com aquilo? A tensão na sala se intensificou. Marina, até então silente, parecia paralisada. Seus olhos estavam cheios de confusão, um misto de medo e esperança. Mãe, murmurou, a voz quase inaudível. Todos os olhares se voltaram para ela, e o coração de Ana se apertou. Como uma menina pode carregar um fardo tão pesado? Clara, por outro lado, começou a se debater em suas emoções. O que ela tinha feito? O preconceito agora parecia uma máscara que a protegia, mas que também a aprisionava. O ruído dos colegas sussurrando aumentou à medida que a insegurança se espalhava, misturada à curiosidade viciada. O medo era contagioso. Um aluno se levantou e disse, e se ela tiver algo a ver com o desaparecimento da mãe? O restante da turma ficou em silêncio, o ambiente carregado de tensão. Ana sentiu um nó se formar na garganta. Aquelas palavras eram como uma faca cortando o clima tenso. Como poderiam pensar assim? O olhar de Marina, em meio a tudo isso, refletiu uma tristeza profunda, e Ana percebeu que a história tinha muitas camadas. Não era apenas a história de duas meninas. Era o início de algo maior, onde passado e presente colidiam em um turbilhão. Vocês precisam entender que a verdadeira natureza de alguém vai além de aparência ou rumores, disse Ana, tentando manter-se firme. A história de Marina e Luísa é única e não pode ser reduzida ao que vocês pensam. Suas palavras ressoaram, mas a dúvida nas expressões de seus alunos era clara. Então, o que Marina sabia? O que Luísa havia enfrentado? E mais importante, o que isso significava para o futuro delas? A sala estava em chocante caos. Cada olhar, cada sussurro, cada gesto parecia lançar uma nova ponta de luz sobre segredos obscuros. Ana se sentiu perdida, uma sentinela em meio a um labirinto de emoções. Um novo mundo se descortinava, e as reviravoltas estavam apenas começando. O que havia se passado todo esse tempo, e o que mais poderia ser revelado agora? O silêncio da sala estava pesado, como um manto sufocante. Ana olhou para Marina, que parecia ainda mais distante, a expressão misturando medo e confusão. Clara, por sua vez, estava cada vez mais agitada, sua respiração rápida e superficial. O clima estava tenso, e o olhar dos colegas revirava a atmosfera em um turbilhão de emoções contidas. Precisamos entender, Ana disse, tentando reunir coragem. Antes que pudesse continuar, uma nova onda de ruídos ecoou pela sala. Um estrondo surdo vindo do corredor fez todos se voltarem para a porta. Corações dispararam e um frio na barriga se espalhou pela turma. O que estava acontecendo? No momento seguinte, a porta se abriu com violência e um homem surgiu, de aparência desleixada, com a expressão tensa e olhos arregalados. Ele parecia fora de lugar, acumulando insegurança e audácia. Me deixem passar. Eu preciso falar com a menina. É sobre Luísa, gritou, ignorando os protestos da diretora Patrícia, que tentava cercá-lo. Ana congelou. Luísa, murmurou, quase sem voz. O homem se virou, e seus olhos encontraram os dela.
É você. Você precisa saber a verdade. Ele avançou. As crianças começaram a gritar, algumas se encolhendo em seus lugares, enquanto outras trocavam olhares alarmados. O pânico tomou conta. Parem, acalmem-se, ordenou Ana, levantando as mãos como se quisesse apaziguar o caos. Você não sabe. Todo mundo deve saber. Luísa não é quem você pensa. Ela... As palavras hesitaram nas cordas vocais do homem, como se uma realidade opressora estivesse lutando para ser liberada. Ana sentiu um nó se formar na garganta. O que ele estava tentando dizer? A diretora Patrícia se aproximou, sua postura rígida enquanto tentava conduzir o homem para fora da sala. Mas antes que pudesse reagir, ele gritou: Marina, sua mãe não é sua mãe de verdade. Você foi roubada. Um silêncio mortal tomou a sala. Todos congelaram em um estado de descrença. Os rostos das crianças ficaram pálidos enquanto absorviam o impacto das palavras. Marina olhava para o homem, e em seus olhos havia um brilho de esperança misturado com um terror avassalador. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Clara, em choque. A frase ecoou entre os alunos enquanto Ana tentava processar a revelação. A intensidade das emoções era palpável. A sala vibrava com murmúrios de terror, confusão e espanto. Ana sentiu a urgência subir através de seus nervos. Quem é você? Perguntou, sua voz firme, mas ao mesmo tempo cheia de preocupação. O homem respirou fundo, como se soubesse que a verdade que carregava poderia mudar tudo. Eu sou um amigo da sua mãe, Marina, e eu sei o que aconteceu, Luísa. Ele começou, mas o resto das palavras ficou preso em sua garganta. A diretora Patrícia interrompeu-o, sua voz carregada de autoridade. Chega, vamos todos nos acalmar. Mas a tensão havia se espalhado como um incêndio. Marina, confusa e assustada, olhou para Ana, sua mãe. O homem continuou a falar, agora despreocupado com quaisquer consequências. Ela foi enganada. Me ajude a encontrar a verdade. Luísa tem segredos que precisam ser revelados. Ana se sentia perdida em uma tempestade de pensamentos. Qualquer direção parecia incerta. As palavras dele a deixavam inquieta, questionando tudo o que havia conhecido até ali. O eco do passado estava mais vivo do que nunca, e a ideia de que a verdade poderia mudar não apenas Marina, mas a si mesma. Era assustadora. E enquanto olhares confusos se trocavam na sala, o homem finalmente olhou em direção a Marina. Você precisa saber. A sua vida foi construída sobre uma mentira. O som das palavras pairou no ar, denso como a fumaça. O que mais estava escondido naquela história? O que isso significava para as vidas delas? Ana olhou nos olhos de Marina e sentiu que a verdade poderia ser muito mais cruel do que qualquer preconceito. A sala, antes um lugar de aprendizado, agora parecia um campo de batalha emocional. O que mais poderia emergir das sombras? A tensão se acumulava e todos esperavam a próxima revelação. O som daquelas palavras ainda ecoava pela sala, pesadas como chumbo. Ana olhou para o homem, o coração disparado. Enquanto Marina a observava com olhos arregalados, uma mistura de esperança e terror estampada no rosto. A tensão era palpável, a sala parecia pequena e abafada. Marina, Ana começou, mas a palavra morreu em sua garganta. O homem, ignorando a interrupção, continuou. Você precisa entender. Luísa não é sua mãe biológica. Ela está presa a um segredo que envolve mais do que você pode imaginar. A sala estava em choque. Os olhares se cruzavam confusos, aterrorizados. Não, isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, sua voz mal se sustentando. Os colegas começaram a murmurar, as vozes ecoando como um zumbido, transformando o pânico em uma onda coletiva de desespero. Cala a boca, gritou um aluno, seu rosto pálido. Essa é uma loucura. Você não sabe do que tá falando. Mas o homem, ansioso, estava em um frenesi. Eu sei, e vocês têm que saber. O que Luísa fez foi... Ela fez algo terrível.
Uma onda de agitação percorreu a turma. O homem começou a gesticular, como se quisesse que as palavras saltassem como chamas da boca. Ana sentiu seu estômago revirar, a verdade batendo à porta. O que você quer dizer com terrível? O que aconteceu com Marina? Ela foi tirada de sua família. O homem gritou, e o choque atingiu a sala como um relâmpago. Ela não pertence a Luísa, e esse segredo pode custar a vida dela. Marina recuou, seu olhar vacilante de incredulidade. Meu Deus, o que isso significa? Eu sou uma estranha. A voz dela balançava como uma folha ao vento, frágil e plena de dor. Ana não sabia o que dizer. O coração batia pesado em seu peito. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu, a urgência na voz crescendo. O que Luísa fez? Apenas um silêncio ensurdecedor respondeu, e os olhares foram se voltando para o homem novamente. Nesse momento, um barulho ensurdecedor irrompeu do corredor. A porta se abriu com um estrondo e a polícia entrou, uniformes e armas em punho. A cena explodindo em confusão. Afaste-se! Todos para trás! Gritou um dos policiais, enquanto os alunos se encolhiam atordoados. O homem, então, se virou para a polícia, um brilho de desespero nos olhos. Não, você não pode levar ela. Ela precisa saber a verdade. Ana sentiu seu coração disparar enquanto a cena se transformava em um caos. Os gritos, as ordens, o medo no ar. A verdade? A verdade é que você está causando um alvoroço. O policial gritou, tentando controlar a situação. Espera, Ana gritou, a mente a mil. O que estava acontecendo? O que mais esse homem sabia? Marina, fique comigo. Ela se aproximou da menina, que parecia perdida em uma tempestade de emoções. Mas enquanto Ana tentava reacender a chama da esperança, um segundo policial se aproximou do homem. Você está preso. Nós temos um mandado para sua prisão. Não é seguro aqui. As palavras cortantes como facas. O homem fez uma pausa. O semblante passava de determinação para desespero. Não, você não consegue. A vida dela depende disso, gritou. E em uma fração de segundo, a fúria tomou conta dele. Ele avançou em direção a Marina, gritando. A verdade sempre aparece. Você é mais do que imagina. Não confie na sua mãe. E então, tudo se desenrolou em um flash. O homem tentou alcançar Marina, mas os policiais o dominaram. O chão parecia tremer sob os pés de Ana. A sala estava em um frenesi, todos gritando, alguns chorando. A confusão era total. O que exatamente ele queria dizer? Ana olhou para Marina. A expressão dela tão confusa quanto assustada. A verdade que poderia ter sido revelada estava prestes a ser abafada por uma nova onda de desespero. A sala, antes um espaço de aprendizado, agora se tornava um campo de batalha de segredos. O que mais estava escondido? Enquanto os policiais levavam o homem, ele ainda gritou quase sem fôlego. Você precisa descobrir a verdade, Marina. Elas estão vindo. Você não pode ficar aqui. E com isso a porta se cerrava, levando consigo o eco do que poderia ter sido revelado. Ana se virou para Marina, o desespero refletido na face da menina. Marina, o que está acontecendo? E no fundo, uma pergunta permanecia. O que havia de verdadeiro na vida que ela conhecia? O que mais seria revelado que mudaria tudo? E assim, a sala estava em silêncio, mas o clima estava longe de ser calmo. Uma nova verdade pairava no ar, e todos pareciam sentir. A frente da sala agora era um abismo de incertezas, onde o futuro de todos estava prestes a ser reescrito por ecos sombrios do passado. O silêncio da sala estava pesado, como um manto sufocante. Ana olhou para Marina, que parecia ainda mais distante, a expressão misturando medo e confusão. Clara, por sua vez, estava cada vez mais agitada, sua respiração rápida e superficial. O clima estava tenso, e o olhar dos colegas revirava a atmosfera em um turbilhão de emoções. Marina, por favor, escute. Ana implorou, tentando romper o gelo da verdade que pairava no ar. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu novamente, desta vez com uma força inesperada.
Um grupo de homens e mulheres entrou apressadamente, todos com fardas de policial. O ambiente que já era tumultuado se transformou em um caos absoluto. Todos para trás, gritou um dos policiais, enquanto os alunos se encolhiam, visivelmente assustados. Ana sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O homem que havia falado sobre a verdade continuava a gritar, mas as palavras eram abafadas pelo zumbido aterrorizante das sirenes. É ela, precisamos dela. Um dos policiais apontou diretamente para Marina. E o clima ficou ainda mais eletrizante. O que eles queriam dela? O caos tomou conta e todo o ambiente estava carregado de temor. Por favor, acalmem-se. Ana tentou assumir o comando da situação, mas a voz dela mal se destacou em meio ao pânico. Os alunos tremiam, alguns começavam a chorar, enquanto os oficiais se moviam. Rapidamente. Marina estava petrificada. Marina, você não pode ficar aqui, gritou o homem que havia entrado. Seu rosto pálido refletia preocupação. Eles estão vindo por você. As palavras dele soaram como um trovão, ecoando na mente de Ana, fazendo-a questionar tudo. Num instante de confusão, as luzes da sala começaram a piscar, e um alvoroço tomou conta. O pânico aumentava quando os policiais começaram a segurar o homem que havia revelado a verdade. Ana viu um dos policiais se aproximar dela. Desculpe pela interrupção, mas temos informações de que a vida dela pode estar em perigo. Precisamos levá-la conosco. O tom era firme, mas havia uma fragilidade em seus olhos. Não, o que você está dizendo? Ana estava horrorizada. Não pode ser assim. Deixe minha aluna em paz. Ela fez menção de se interpor, mas logo percebeu que era inútil. A sala estava em um frenesi, e o poder da situação estava em mãos que não eram suas. Marina, precisamos ir, agora. Um outro policial, mais sério, segurou suavemente o braço da menina. O toque dela fez a jovem estremecer. Um grito foi ouvido quando Clara, em um ato impulsivo, avançou na direção de Marina. Não, não a leve. Ela é uma boa pessoa. Você não pode. E nesse momento, a sala inteira congelou. Marina, com os olhos arregalados de medo, gritou, parada, espera. A declaração veio como um estrondo, e todos se viraram para ela. Surpresa. Eu tenho que contar. Marina começou, a voz trêmula. O que ela estava prestes a dizer mudaria tudo. Eu não sou quem vocês pensam que sou. Ela respirou fundo, reunindo coragem entre a tempestade emocional. Eu sou adotada. Murmúrio cresceu na classe como um rosnado. Todos os olhares elétricos e atônitos se viraram para ela. Mas havia mais. Marina continuou, agora mais segura. Luísa não é minha mãe biológica. Eu venho de um lugar que eu não sei explicar. O barulho cresceu. A sala parecia girar em torno desse novo segredo. Ana sentiu a cabeça girar. O que você está dizendo, Marina? O que você sabe? A voz dela tremia. Eles me disseram que meu passado é perigoso, gritou Marina, e os olhos dela agora estavam cheios de lágrimas. Mas a determinação iluminava seu rosto. Se vocês soubessem, o homem falou sobre um segredo que há muito eu não queria lembrar. A confusão se transformou em uma onda de emoções entre os alunos. O que exatamente isso significava? Quem era Marina? O homem, ainda sendo segurado, olhou para a menina com urgência e um misto de pavor e esperança. São muitos perigos à espreita. Você, Marina, sempre soube. O Olhe, a agência, está atrás de você. Os gritos eram agora uma orquestra caótica de desespero e atenção. A sala estava mergulhada em silêncio de novo, com a realidade se revelando diante delas. Ana ficou perplexa, sem saber como reagir. O que mais havia por trás dessa máscara que todos usavam? O que mais Marina escondia? Quem eram essas pessoas que invadiam a vida delas? Uma nova verdade pairava no ar, e era tão frágil como um fio de seda. O que mais seria revelado quando a poeira se assentar? Todos esperavam avidamente, enquanto as sombras do segredo se alongavam, envoltas em mistérios prontos para desabrochar. O silêncio da sala estava pesado, como um manto sufocante. Ana olhou para Marina, que parecia ainda mais distante, a expressão misturando medo e confusão.
Clara, por sua vez, estava cada vez mais agitada. Sua respiração rápida e superficial. O clima estava tenso, e o olhar dos colegas revirava a atmosfera em um turbilhão de emoções. Marina, por favor, escute, Ana implorou, tentando romper o gelo da verdade que pairava no ar. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu novamente, desta vez com uma força inesperada. Um grupo de homens e mulheres entrou apressadamente, todos com fardas de polícia. O ambiente que já era tumultuado se transformou em um caos absoluto. Todos para trás, gritou um dos policiais, enquanto os alunos se encolhiam visivelmente assustados. Ana sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? O homem que havia falado sobre a verdade continuava a gritar, mas as palavras eram abafadas pelo zumbido aterrorizante das sirenes. É ela, precisamos dela. Um dos policiais apontou diretamente para Marina, e o clima ficou ainda mais eletrizante. O que eles queriam dela? O caos tomou conta, e todo o ambiente estava carregado de temor. Por favor, acalmem-se. Ana tentou assumir o comando da situação, mas a voz dela mal se destacou em meio ao pânico. Os alunos tremiam, alguns começavam a chorar, enquanto os oficiais se moviam rapidamente. Marina estava petrificada. Marina, você não pode ficar aqui, gritou o homem que havia entrado. Seu rosto pálido refletia preocupação. Eles estão vindo por você. As palavras dele soaram como um trovão, ecoando na mente de Ana, fazendo-a questionar tudo. Num instante de confusão, as luzes da sala começaram a piscar, e um alvoroço tomou conta. O pânico aumentava quando os policiais começaram a segurar o homem que havia revelado a verdade. Ana viu um dos policiais se aproximar dela. Desculpe pela interrupção, mas temos informações de que a vida dela pode estar em perigo. Precisamos levá-la conosco. Tom era firme, mas havia uma fragilidade em seus olhos. Não. O que você está dizendo? Ana estava horrorizada. Não pode ser assim. Deixe minha aluna em paz. Ela fez menção de se interpor, mas logo percebeu que era inútil. A sala estava em um frenesi, e o poder da situação estava em mãos que não eram suas. Marina, precisamos ir, agora! Um outro policial, mais sério, segurou suavemente o braço da menina. O toque dela fez a jovem estremecer. Um grito foi ouvido quando Clara, em um ato impulsivo, avançou na direção de Marina. Não, não a leve. Ela é uma boa pessoa. Você não pode. E nesse momento, a sala inteira congelou. Marina, com os olhos arregalados de medo, gritou: Parada! Espera! A declaração veio como um estrondo, e todos se viraram para ela surpresa. Eu tenho que contar. Marina começou, a voz trêmula. O que ela estava prestes a dizer mudaria tudo. Eu não sou quem você pensam que sou. Ela respirou fundo, reunindo coragem entre a tempestade emocional. Luísa não é minha mãe biológica. Eu venho de um lugar que eu não sei explicar. O barulho cresceu. A sala parecia girar em torno desse novo segredo. Ana sentiu a cabeça girar. O que você está dizendo, Marina? O que você sabe? A voz dela tremia. Eles me disseram que meu passado é perigoso, gritou Marina, e os olhos dela agora estavam cheios de lágrimas, mas a determinação iluminava seu rosto. Se vocês soubessem... O homem falou sobre um segredo que há muito eu não queria lembrar. A confusão se transformou em uma onda de emoções entre os alunos. O que exatamente isso significava? Quem era Marina? O homem, ainda sendo segurado, olhou para a menina com urgência e um misto de pavor e esperança. São muitos perigos à espreita. Você, Marina, sempre soube. O Wally e a agência está atrás de você. Os gritos eram agora uma orquestra caótica de desespero e atenção. A sala estava mergulhada em silêncio de novo, com a realidade se revelando diante delas. Ana ficou perplexa, sem saber como reagir. O que mais havia por trás dessa máscara que todos usavam? O que mais Marina escondia? Quem eram essas pessoas que invadiam a vida delas? E, de repente, o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou e a janela da sala se estilhaçou.
pedaços de vidro voando, fazendo todos recuarem. Um homem encapuzado entrou, sua presença imponente e ameaçadora. Cadê a garota? Ele rosnou, sua voz profunda e cortante. O caos se intensificou, gritos ecoando enquanto os alunos se agachavam, protegendo-se. Você não vai levar ela, um dos policiais gritou, sacando sua arma. O homem encapuzado sorriu sinistramente, como se estivesse esperando por aquela reação. Eu não estou aqui para brincar. Ele se virou para Marina com uma intensidade que fez seu estômago se revirar. Você é a chave. É hora de você se lembrar. Marina olhou para Ana. Seu semblante já pálido estava quase rente ao desespero. O que? O que ele quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas não havia resposta. Ana queria gritar. Queria correr para protegê-la, mas o poder daquela revelação envelopava tudo. O homem encapuzado se aproximou, e a sala parecia um filme em câmera lenta. Uma explosão de luz iluminou o espaço, um flash de brilho ofuscante. Não era um simples homem, era algo mais. Ele levantou a mão, e um objeto reluzente apareceu. Chegou a hora. A verdade não pode ficar escondida mais. E com isso, tudo escureceu. O mundo em torno de Ana, Marina e seus colegas desapareceu em um borrão, deixando apenas a sensação de pânico e a promessa de que o que quer que viesse a seguir mudaria tudo para sempre. O que? Era real? O que havia de verdade nas palavras dele, ninguém sabia. E a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. A luz piscou, e a sala ficou profundamente silenciosa, como se o tempo tivesse parado. Ana olhou para Marina, tentando decifrar aquela verdade que ainda pairava no ar. O homem encapuzado, com sua presença ameaçadora, desenhou um sorriso sinistro e repetiu: Você é a chave. É hora de você se lembrar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo o chão tremer. A janela despedaçada se espalhou em fragmentos como se fossem pedras de um castelo em ruínas. E, no meio do caos, um segundo grupo de policiais entrou, desta vez armados com rifles, suas vozes soando ríspidas. Todos se afastem. Um misto de pânico e confusão tomou conta da turma. As crianças se apertavam nas mesas, os olhos arregalados, a respiração cortada. Marina, agora paralisada, parecia presa entre as sombras da revelação e o terror da presença do homem encapuzado. Marina, Ana gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao caos. Fique perto de mim. Mas a menina estava distante, perdida em pensamentos que pareciam galopar pelas memórias. O homem encapuzado então fez um movimento brusco, afastando-se do policial que o segurava. Você não sabe o que está acontecendo, garota. A intensificação da cena era palpável, eletrificada. Um dos policiais tentou interceptá-lo, mas foi um movimento em vão. O homem parecia uma sombra, quase se esvaindo. No ar, e antes que alguém percebesse, ele se virou rapidamente para Marina novamente. Eu sou o seu verdadeiro pai. As palavras saíram de sua boca como um veneno, misturando-se ao ar pesado da sala. O choque foi imediato. Os alunos sussurravam em vozes assustadas. A realidade deles se desfazia em pedacinhos. Ana ficou paralisada, uma onda de emoções a atingindo como um tsunami. O que ele estava dizendo? Marina olhou para Ana, seus lábios tremendo. A confusão substituindo o medo. Isso não pode ser verdade, sussurrou, suprimindo um grito que ameaçava escapar. A sala parecia mais fria, e o peso da busca pela verdade tornava tudo insuportável. Eu fui forçado a te deixar. Ele continuou, sua voz mais intensa. Tinha que te proteger. Luciana, sua verdadeira mãe, estava em perigo e você não pode ignorar isso. Cada palavra batia em Ana com a força de um martelo. A revelação a atingiu como uma onda devastadora. Mas quem era Luciana? A mente de Ana se enchia de perguntas. As crianças estavam em choque, algumas chorando, outras gritando. Ele está mentindo. Clara, agora em pânico, levantou a voz, mas a verdade era um peso no ar que ninguém parecia conseguir ignorar.
O homem virou-se para os policiais, agora com um olhar decidido. A vida dela está em risco. Se vocês não agirem, ela vai ser levada. Num instante, as sirenes do lado de fora silenciaram. A tensão era um fio esticado, prestes a romper. Ana sentiu como se estivesse em um turbilhão. A sala, a vida de Marina, tudo desmoronando ao redor dela. Marina não tinha apenas que lidar com suas inseguranças, mas agora com um passado que parecia profundamente enraizado em mistério e dor. Seja o que for que esteja acontecendo, não podemos deixá-la aqui, gritou um dos policiais avançando na direção do homem, mas foi como se essas palavras nunca tivessem sido ditas. O tempo parecia fluir lentamente enquanto Ana olhava para Marina, que agora estava em um estado de negação. O que mais ele poderia revelar? O que significaria tudo isso para elas? O homem encapuzado então fez outro movimento, quase num impulso, e um brilho cortante surgiu de sua mão, uma arma com um brilho gelado. Eu não vou permitir que levem a minha filha. As palavras ecoaram em um misto de desespero e determinação que cortou o ar. Um grito ecoou. Não sabia quem havia gritado, mas era um grito de desespero. Ana respirou fundo, o coração acelerado. Marina. E com isso, o tempo parou de novo. A sala estava dividida entre o caos e a revelação. Quais segredos mais estavam escondidos? Quem realmente era Marina? E acima de tudo, o que viria a seguir naquela tempestade que se transformara em sua vida? O que se escondia na verdade? E quanto mais seria revelado? As cores da sala se tornaram sombrias, mergulhadas em mistério e perigo. E tudo estava longe de... Como se o tempo tivesse parado. Ana olhou para Marina, tentando decifrar aquela verdade que ainda pairava no ar. O homem encapuzado, com sua presença ameaçadora, desenhou um sorriso sinistro e repetiu: Você é a chave. É hora de você se lembrar. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor ecoou, fazendo o chão tremer. A janela despedaçada se espalhou em fragmentos, como se fossem pedras de um castelo em ruínas. E no meio do caos, um segundo grupo de policiais entrou, desta vez armados com rifles, suas vozes soando ríspidas. Todos se afastem. Um misto de pânico e confusão tomou conta da turma. As crianças se apertavam nas mesas, os olhos arregalados, a respiração cortada. Marina, agora paralisada, parecia presa em as sombras da revelação e o terror da presença do homem encapuzado. Marina, gritou, tentando se fazer ouvir em meio ao caos. Fique perto de mim. Mas a menina estava distante, perdida em pensamentos que pareciam galopar pelas memórias. O homem encapuzado então fez um movimento brusco, afastando-se do policial que o segurava. Você não sabe o que está acontecendo, garota. A intensificação da cena era palpável, eletrificada. Os policiais tentou interceptá-lo, mas foi um movimento em vão. O homem parecia uma sombra, quase se esvaindo no ar, e antes que alguém percebesse, ele se virou rapidamente para Marina novamente. Eu sou seu verdadeiro pai. As palavras saíram de sua boca como um veneno, misturando-se ao ar pesado da sala. O choque foi imediato. Os alunos sussurravam em vozes assustadas. A realidade deles se desfazia em pedacinhos. Ana ficou paralisada, uma onda de emoções a atingindo como um tsunami. O que ele estava dizendo? Marina olhou para Ana, seus lábios tremendo. A confusão substituindo o medo. Isso não pode ser verdade, sussurrou, suprimindo um grito que ameaçava escapar. A sala parecia mais fria, e o peso da busca pela verdade tornava tudo insuportável. Eu fui forçado a te deixar. Ele continuou, sua voz mais intensa. Tinha que te proteger. Luciana, sua verdadeira mãe, estava em perigo. E você não pode ignorar isso. Cada palavra batia em Ana com a força de um martelo. A revelação a atingiu como uma onda devastadora. Mas quem era? Luciana? A mente de Ana se enchia de perguntas. As crianças estavam em choque, algumas chorando, outras gritando. Ele está mentindo.
Clara, agora em pânico, levantou a voz, mas a verdade era um peso no ar que ninguém parecia conseguir ignorar. O homem virou-se para os policiais, agora com um olhar decidido. A vida dela está em risco. Se vocês não agirem, ela vai ser levada. Num instante, as sirenes do lado de fora silenciaram. A tensão era um fio esticado prestes a romper. Ana sentiu como se estivesse em um turbilhão. A sala, a vida de Marina. Tudo desmoronando ao redor dela. Marina não tinha apenas que lidar com suas inseguranças, mas agora com um passado que parecia profundamente enraizado em mistério e dor. Seja o que for que esteja acontecendo, não podemos deixá-la aqui, gritou um dos policiais, avançando na direção do homem. Mas foi como se essas palavras nunca tivessem sido ditas. O tempo parecia fluir lentamente enquanto Ana olhava para Marina, que agora estava em um estado de negação. O que mais ele poderia revelar? O que significaria tudo isso para elas? O homem encapuzado então fez outro movimento, quase num impulso, e um brilho cortante surgiu de sua mão. Uma arma com brilho gelado. Eu não vou permitir que levem a minha filha. As palavras ecoaram em um misto de desespero e determinação que cortou o ar. Uma explosão. O mundo ao redor se iluminou com uma claridade ofuscante. O barulho era ensurdecedor. Ana sentiu um grito preso na garganta enquanto uma fumaça densa se espalhava pela sala, invadindo os pulmões. No meio do caos, o homem desapareceu em uma nuvem de poeira, como se nunca tivesse estado ali. A sala estava em frenesi. Os alunos gritavam, enquanto a fumaça começava a se dissipar. E ali, no meio do turbilhão, algo inesperado aconteceu. Uma figura se destacou na entrada. Uma mulher de cabelo encaracolado e olhar feroz. Ela avança, quebrando o que sobrou da porta, como se tivesse vindo de um lugar distante. Marina, a voz dela cortou o ar, cheia de urgência. Eu sou Luciana, e você precisa vir comigo agora. O choque foi instantâneo. Marina, em estado de choque, virou-se para Ana, que estava paralisada. A verdadeira mãe. Como? O que está acontecendo? Ana murmurou, sem conseguir entender. Luciano olhou para a turma, seus olhos incandescentes. Não há tempo para explicações. O homem que você viu não é quem ele diz que é. A verdade é que ele é uma ameaça. As palavras dela caíram como uma bomba. O caos se acalmou por um segundo, e os alunos a observaram com os olhos arregalados. O que essa mulher sabia? O que mais havia por trás da história? O peso das revelações estava prestes a esmagá-los. Marina, venha, insistiu Luciana, enquanto o homem que agora estava cercado pelos policiais gritava por ela. A vida dela depende disso. Ana, consumida pelo medo, não sabia o que fazer. A última coisa que ela queria era separar-se de Marina. Você não pode ir com ela. Não confie na Luciana. Os gritos se misturavam com a proteção desesperada de Ana. Mas a verdade estava lá, pulsando e ameaçando desmoronar todo o mundo que conheciam. O que Marion escolheria fazer? As sombras se tornavam mais profundas, e a sala parecia choramingar pela revelação que mudaria tudo. Cada escolha a levaria para um futuro incerto, um lugar que ninguém sabia se estava pronto para enfrentar. O que viria a seguir? A história estava apenas começando a se desenrolar. A sala estava tensa, o ar carregado de emoções que quase eram palpáveis. Ana sentiu um aperto no peito ao ver Marina e Luciana frente a frente, como se o destino estivesse prestes a desabar. Marina, please, você precisa vir comigo. Luciana insistiu, seus olhos cheios de desespero. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o homem encapuzado à sua frente fez um movimento brusco. Acha que pode levar a menina. Sua voz era uma mistura de raiva e dor. E num instante, uma explosão sacudiu o chão. A porta da sala estourou em pedaços e uma onda de fumaça invadiu o espaço. As crianças gritavam, se atirando para longe do perigo. Lábios tremiam. Pálpebras se cerravam em pânico. Ana lançou um olhar a Marina, que estava imóvel, como se o tempo tivesse parado. Marina, saia da frente, gritou Ana, mas a poeira deixava as vozes sonhando, indistintas. Uma sombra atravessou a sala. Outro homem. Este não estava encapuzado.
mas sua expressão era mais ameaçadora que a anterior. Ele se moveu rápido, quase como se soubesse o que estava acontecendo. Luciana, você não devia estar aqui, ele rosnou, seu olhar enraivecido. Wally, Luciana gritou, e algo na maneira como ela pronunciou o nome fez a sala tremer. Você não me pode impedir de proteger minha filha. Proteger? Ou levar a verdade para a cova com você? Wally avançou, o olhar carregado de desprezo. E enquanto suas palavras pairavam no ar, como um trovão em tempestade, algo inesperado aconteceu. Marina começou a se lembrar. A verdade. A verdade. Sua voz era um eco de um passado coberto por sombras. Eu sou. Eu sou. Suas mãos começaram a tremer. O homem encapuzado, agora olhando para ela com interesse, fez um gesto como se a pressão de toda aquela tensão estivesse prestes a explodir. Marina não. Ana gritou, mas era tarde demais. A menina tomou coragem, seus olhos agora refletindo uma força que antes não mostrara. Ele não é meu pai. Sua voz se elevou, como se estivesse quebrando correntes invisíveis que a aprisionavam. Ele é meu irmão. Um silêncio mortal preenchia a sala. Um choque visceral que atravessou a turma como um raio. Clara levou as mãos à boca, seus olhos arregalados, enquanto murmúrios se espalhavam como fogo. O que você está dizendo, Marina? Um colega balbuciou, enquanto outros se entreolhavam aterrorizados. Sim, e não sou adotada, eu fui sequestrada. Marina continuou. A cada palavra, o peso do passado se desintegrando. Luciana não é minha mãe verdadeira. Ela é uma amiga da minha mãe biológica. O olhar de Luciana se ilumina numa mistura de orgulho e dor. Era para ser em segredo, para protegê-la. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, enquanto o homem encapuzado a encarava, seus olhos se estreitando. Você mentiu. Você não fez isso por ela. Fez por você. Wally gritou, a raiva transbordando. Você sabia, e agora todo mundo vai descobrir. A explosão de sentimentos gerou um turbilhão. Ana ficou paralisada, uma onda de confusão espessa se instalando em seu peito. Quais segredos estavam enterrados sob as camadas dos anos? O que realmente significava ser uma família? E o que mais ela ainda não sabia? Marina, agora abastecida de coragem, ergueu o que parecia ser um objeto brilhoso em sua mão, emitindo uma luz estranha, uma espécie de joia. Eu quero saber a verdade, disse, sua voz firme, como se tivesse tomado uma decisão poderosa. E com isso, o caos aumentou. No movimento rápido, Wally avançou, e em meio à luta, a joia caiu, quebrando-se e liberando uma onda de luz deslumbrante que inundou a sala, revelando visões do passado. Lembranças e verdades ocultas invadiram os pensamentos de todos. Ana sentiu como se a própria realidade estivesse mudando. Tudo o que eles conheciam estava prestes a desabar com aqueles que querem ser revelados, e enquanto a luz girava ao redor deles, uma nova dimensão de segredos passava pela mente. E cada um, sem saber qual verdade emergiria da escuridão. As sombras se tornaram dançantes. O que mais poderia surgir daquela luz? O que mais eles não sabiam? Décadas de mentiras se colocavam sob um questionamento que prometia transformar radicalmente a história deles. O que mais estava por vir? E quem seriam, na verdade, os verdadeiros inimigos? A luz pulsante da joia quebrada dominava a sala, enquanto memórias e segredos saltavam das sombras, como se o próprio passado tivesse decidido se revelar. O barulho da agitação era quase ensurdecedor. Os gritos dos alunos, a tensão da polícia, o desespero de Ana. Tudo se misturava em um caos de emoções. Marina, agora ao centro de uma tempestade, sentia seu coração acelerar. Eu sou a chave. Repetiu para si mesma, buscando coragem. Marina, controle-se. Luciana gritou, seus olhos fixos no homem encapuzado que ainda se movia como uma sombra no meio da confusão. Você precisa saber a verdade que você não queria ver. Ele está mentindo. Wally, seu irmão, gritou, tentando tomar controle da situação. Você não sabe com quem está lidando.
A intensidade da disputa criava uma atmosfera elétrica, onde tudo parecia prestes a explodir. Marina respirou fundo, fechando os olhos por um segundo. As memórias começaram a fluir, flashes de lembranças esquecidas, rostos familiares, lugares que ela nunca viu, mas sabia que faziam parte dela. Mãe, Luciana, eu... E então, em um momento de clareza, ela viu a verdade que havia ficado oculta. Em um movimento rápido, Marina se virou para Luciana e Wally. Eu não estou sozinha nisso. Eu sei quem eu sou. Ela ergueu a joia quebrada, e uma onda de luz a envolveu. E nesse instante a sala se iluminou ainda mais com as memórias que agora estavam despertando. Imagens de uma vida antes do sequestro, imagens de amor e de luta, misturaram-se com os ecos de segredos. Movimentos de tensão se tornaram dança, e o ar impregnado de dor agora era iluminado por esperança. Preciso de você, Marina disse para Luciana, estendendo a mão. Era a conexão que atravessaria os anos de separação. Luciana hesitou por um momento, mas então cedeu à ancestralidade, pegando a mão da filha que havia perdido. Eu estou aqui, estou com você. As palavras de Luciana ecoaram em um tom firmemente maternal. O homem encapuzado olhou para eles com uma expressão de fúria. Você não pode enfraquecer os laços da família de mentiras, disse. Mas Marina, essa nova fusão de coragem e amor, não hesitou. A verdadeira família está enraizada na verdade e na confiança, e isso você nunca entenderá. Os policiais, percebendo a transformação no ambiente, começaram a agir com cautela. Olhares de determinação surgiram entre eles. Eles se prepararam para prender o homem que agora era uma ameaça não apenas para Marina, mas para todos. Agora é hora de ajustar contas. Um dos oficiais gritou, agarrando o homem. O eco da verdade substituiu os sussurros de dúvida. Ana, que havia estado no centro desse furacão, finalmente percebeu que a mudança estava em suas mãos também. Ela não podia ficar calada. A verdade é uma luz que ilumina o caminho que todos nós precisamos seguir. E logo tudo começou a se acalmar. As vozes se calaram e cada um começou a respirar aliviado. O homem foi algemado e levado, enquanto a sala lentamente se esvaziava. Marina e Luciana estavam juntas, as lágrimas misturadas com sorrisos de reencontro. Eu esperei tanto por isso, Luciana sussurrou. Nunca mais vamos nos separar. Ana observou, o coração cheio de um novo propósito. De repente, tudo tinha que ser reconstruído, e ao mesmo tempo, a vida estava renascendo. O que mais seria revelado da história delas? O que o futuro guardava para Marina, Luciana e Ana? E enquanto cada um se despedia, uma nova jornada estava apenas começando. E agora, você precisa se inscrever imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas sabem da verdade dessa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada emocionante. E não saia do canal ainda. Você já pode clicar na próxima história que está aparecendo na tela e acompanhar outra trama igualmente emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.